Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do 16º capítulo do Evangelho de São João, em que Jesus fala para os discípulos sobre a importância do seu partir, do ir para junto do Pai. Quando o Senhor se separa dos discípulos, a tristeza se instaura no coração. Quando Jesus anuncia que irá se separar dos discípulos, a tristeza se instaura em seus corações. E Jesus apresenta uma motivação para que eles suportem essa tristeza. É interessante porque na nossa vida, quando recebemos uma notícia ou quando nos é comunicado uma situação difícil, o nosso coração imediatamente reage com o sentimento. Mas não sempre a gente procura olhar imediatamente, ou seja, no momento em que recebemos aquela notícia, para a realidade integral da nossa vida. E que aquela notícia ou aquele momento é uma parte dentro de um todo, que pertence ao Senhor, que está nas mãos do Senhor. E esse todo não foge à verdade de que tudo o que Deus faz na nossa vida concorre para o nosso bem. Então, essa é a verdade final sobre tudo aquilo que se passa na nossa vida. Tudo o que acontece concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, naquele momento, existe uma notícia: o Senhor irá se separar dos seus discípulos. Essa notícia provoca uma reação afetiva, que é a tristeza, e os discípulos por um instante param ali. E Jesus vai em frente e diz: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. E a partir desse momento, o Senhor fala tudo aquilo que virá após essa partida. O que significa dizer que a partida é diretamente ligada ao bem que está por acontecer. Em outras palavras, a partida, que é um momento que provoca tristeza na vida dos apóstolos, é o início do acontecimento desse bem. O que significa dizer que o sentimento de tristeza, por um instante, passa pelo coração deles, mas não deve permanecer como último sentimento. Mas como assim o sentimento de tristeza não permanece como último sentimento, Padre Fábio? Uma vez que ele já está instaurado, como é que a gente vai poder dizer que ele não é o último sentimento? A gente vai oscilar assim de um sentimento para o outro muito rápido, mas dizem que isso também não faz bem. Não. Não se trata de oscilar de um sentimento para o outro. Como os sentimentos eles acontecem na nossa vida, é preciso que tenhamos a consciência
de que existem realidades na nossa vida que são mais fortes do que os nossos sentimentos. E que, no final das contas, eles são um efeito de uma realidade, um efeito, muitas vezes, do conjunto das motivações e dos acontecimentos que nos envolvem. E eis que a palavra do Senhor, como motivação, ou seja, a fé, ela tem o poder de gerar fortemente dentro de nós inúmeros sentimentos. Ela tem o poder de mover nossos afetos de uma maneira muito eficaz em relação àqueles afetos que a ciência vai chamar de positivos, ou que nós chamamos mais coloquialmente de bons afetos. A tristeza pertence, nesse caso, àqueles chamados negativos, ou os afetos que não são classificados por nós como bons. Quando o Senhor observa a tristeza no coração dos apóstolos, imediatamente considera, ensinando para nós, que aquele momento, o momento da separação, é apenas uma parte dentro de toda uma obra de graça que está sendo realizada. E que o nosso olhar para aquela separação não deve vir em base à perda que ela possa representar. Se olho somente para mim, o meu Senhor me está sendo tirado, e isso é necessariamente uma perda. Mas se eu olho para o meu Senhor que me diz, é preciso que eu vá, eu vou ser tirado de vós, ou seja, eu vou sair da vossa presença, e eu digo, Senhor, tudo o que fazes, fazes para o meu bem. Eu creio e espero em Ti. Se Tu me dizes, Senhor, devo partir, bendito seja o Teu santo nome. Perceberam a mudança de foco? Se os discípulos olham apenas para si mesmos, se eles não reconhecem essa alteridade, ou seja, o outro do Senhor que fala e que age, e não dão a prioridade ao escuto e ao acolhimento da voz desse outro que diz, agora é necessário que eu vá, restará somente a tristeza no coração deles, porque o Senhor lhes será retirado. Eles não terão mais Ele. Mas a partir do momento que eles escutam o Senhor que fala, e o Senhor diz, é chegada a hora de eu partir, eu vou para junto do Pai. Os discípulos têm a possibilidade de confiar e esperar no Senhor, que em nenhum momento os desapontou, que em tudo o que fez foi sempre perfeitíssimo e maravilhoso, foi sempre bom. E se é Ele que me diz, se é Ele que tem o poder sobre todas as coisas e agora me diz, é necessário que eu vá, eu confio em Ti, Senhor. E espero em Ti, Senhor. Aquela pontinha de frio na barriga vai vir, aquele sentimento, talvez associado a uma lágrima pelo desejo de estar na companhia dEle, vai vir o que é uma pontinha de tristeza, mas a tristeza não será o sentimento dominante. Porque confiando no meu Senhor e recordando tudo de bom e todas as certezas que Ele já me testemunhou, eu confio e espero. E se Ele me diz, é melhor que eu vá, eu creio, confio e espero. E de fato o Senhor apresenta para os discípulos, dizendo, é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. É Jesus que nos dá o conhecimento a respeito do Espírito Santo, do Paráclito, do defensor que vem por nós. Indo para junto do Pai, de junto do Pai, Ele o envia por nós. E Ele virá para confirmar as obras do Senhor, confirmar a justiça,
anunciar o pecado e confirmar a vitória sobre o pecado, porque ele vem para confirmar o ensinamento do Senhor, o ensinamento evangélico que nos separa do pecado, o ensinamento que nos dá a vida. Ele vem para estabelecer a justiça e ele vem para que seja submetido o príncipe desse mundo. O chefe desse mundo já está condenado. E essa condenação se manifesta pela potência do Espírito. Afinal, os discípulos esmagarão e expulsarão os demônios em nome do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. Eles realizarão milagres, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. Eles pregarão o Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. Eles perdoarão os pecados, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. Eles ensinarão o caminho da verdade, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. E quando o Espírito Santo de Deus está no meio de nós e se move no meio de nós, o Senhor está conosco e habita no meio de nós. Que grande ensinamento de Jesus hoje ao falar para os seus discípulos, levando-nos também a vivermos essa grande passagem do olhar para Ele, do esperar nele, do compreender que muitas vezes um sentimento se faz forte na nossa vida e esmagador porque olhamos somente para nós mesmos e nos esquecemos daquilo que o Senhor já testemunhou e prometeu com seu testemunho. Porque no Senhor, testemunho e promessa não se separam. Então Ele já testemunhou que estará conosco até o fim. Ele já realizou prodígios com seu poder no meio de nós. E tudo o que fez foi sempre para o bem e para a salvação dos homens. Ele testemunhou isso. E ao mesmo tempo prometeu tudo isso. É preciso que aprendamos a olhar mais para o Senhor e que tudo em nossa vida recebamos com os olhos fixos no Senhor, com os olhos atentos ao Senhor, a fim de que se cumpra a sua vontade e a nossa alegria seja plena, porque Ele está no meio de nós e a nossa vida lhe pertence. Nós somos seus. Nós somos o seu povo, Senhor. Guia com vossa mão poderosa, conduz a nossa história. Nós nos entregamos a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, pela intercessão de São João de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.